Com muita alegria e prazer, quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tu é uma bênção na minha vida. Fala assim. Pode se assentar. Glória a Deus. Pastor Esdras, que alegria poder voltar aqui. Eu tenho memórias, tenho lembranças extraordinárias quando esta igreja, este santuário estava sendo construído do seu velho pai, que foi um grande servo de Deus, um amigo meu, muito leal. Eu me lembro quando nós estudávamos em Pindamonhangaba, o senhor também é graduando de lá, nós nos graduamos em teologia naquele seminário maior. Sempre o pastor desta igreja estava lá em Pinda, e toda vez que chegava lá, nunca chegava de mão vazia, sempre nos ajudando. Eu tenho lembranças e hoje eu estava falando para minha esposa, que alegria poder voltar a Caçapava. Os irmãos construíram um santuário bonito, todo mundo bem vestido. Que alegria poder estar na casa do Senhor nesta noite, né? E o pastor Esdras, ele foi promovido à glória, porque o crente não morre. A morte não é tudo, não é o final, é uma passagem. Você passa desta vida para a vida eterna. E eu estou agradecido a Deus, quero agradecer ao Senhor, agradecer ao Departamento de Missões também da igreja, pela oportunidade de poder estar aqui nesta oportunidade. Vamos abrir a palavra de Deus para uma reflexão bíblica, e esta noite eu vou falar algumas coisas sobre a obra de missões, né? Porque missões está no coração de Deus. Não é que esteve nem que estará, está. Deus é eterno, Deus não tem o ontem, nem o amanhã, nem o hoje. Deus é o Deus além do tempo. Se missões está no coração de Deus, está no coração da igreja. A igreja missionária, o púlpito é missionário. A igreja missionária, o pastor é missionário. Agora mesmo eu fui informado que o pastor vai para uma viagem missionária em Honduras. Esta é a verdadeira igreja missionária. Porque quando o púlpito é missionário, a igreja é missionária. Quando os obreiros são missionários, os crentes são missionários. Nós somos os exemplos. E então eu vou trazer algumas experiências do campo de missões, porque eu vou fazer este mês agora, no dia 29, 78 anos de idade. Não estou velho não, velho é o diabo, né? Desde o Jardim do Éden ele estava lá. Todo o tempo na obra de Deus. Pastor Esdras me conhece há muitos anos. Todo o tempo fazendo a obra do Senhor. Mas antes, deixa eu ler aqui o capítulo 9 de Mateus, versículo 36 até o 38. Mateus, se puder colocar no telão ali, eu agradeceria. Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 até o 38, assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu gostaria que a igreja toda repetisse comigo o último versículo 38 em voz bem alta, que é para o diabo ouvir no inferno e os anjos ouvirem no céu. Amém? Toda a igreja, 1, 2, 3. Rogai. Amém. Meus queridos irmãos, eu nasci no interior de Minas Gerais. Eu sou mineiro, nasci em Minas, me criei no Rio de Janeiro. E quando eu nasci, meu pai já era pastor. Meu pai, ele foi um missionário, como eu sou. Minha mãe foi a missionária. Meu pai foi ordenado por Samuel Nistrom, um dos primeiros missionários pentecostais que chegaram em Brasil. Daniel Bergen, Gunnar Wingre e Samuel Nistrom. Meu pai foi missionário em Minas. Minha mãe foi missionária. Eu sou missionário. Meu filho é missionário. Lá nas Ilhas Caimã.
Um dia meu filho chegou em casa, estava apavorado, disse: papai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse: o que aconteceu, meu filho? Um missionário americano estava na igreja e ele, em vez de abrir a Bíblia, ele pregou um underwear. Underwear é a roupa interior. Em português é a cueca. E ele falou 40 minutos sobre a cueca do missionário. Como é que as crianças... Meu filho estava apavorado. Papai, eu não quero ser missionário, não quero missionário. Hoje ele é missionário nas Ilhas Caimã. Então preste atenção. Eu, em Minas Gerais, sofria 3 enfermidades terríveis: bronquite, asma e tuberculose. A cidade que a gente morava não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha nenhum tipo de ajuda médica. E uma noite, a minha mãe conta que meu pai viajou para uma outra cidade. 10h30 da noite eu tive um ataque violento da tuberculose. Os meus pulmões já estavam podres, né? E eu comecei a vomitar os pulmões pela boca. E a minha mãe conta que fez aquela poça de sangue no quarto. Quando fez aquela poça de sangue, eu morrendo asfixiado, ela dobrou os joelhos no sangue que saía do meu corpo. Dobrou os joelhos no quartinho, me levantou e disse: Senhor, aqui está o meu filho. Eu não quero meu filho para mim mesma, mas eu o dedico para a tua obra. Cura o meu menino e faça dele um pregador do evangelho. Sabe o que aconteceu, irmãos? Subiu a oração da minha mãe, desceu o poder de Deus e Jesus me curou na mesma hora. O Senhor me curou na mesma hora. Hoje eu estou aqui em Caçapava, com 78 anos de idade, com pulmões fortes. I got two lungs in good shape. Tenho 2 pulmões perfeitos. Por quê? Porque Deus é fiel. Quando Ana pediu a Deus, Ana passou por uma depressão chamada a depressão da esterilidade. Ela não podia ter filhos, mas ela disse: Senhor, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho, Ana? Eu quero ter um filho, mas eu tenho uma motivação para ter um filho. Se o Senhor me der o filho, eu dou para ti. Deus disse: eu gosto disso. Quer dizer que se eu te der um filho, vai dar para mim? É verdade. Deus disse: eu não vou te dar somente um filho, vou te dar um profeta, vou te dar um sacerdote, vou te dar um juiz. Então, queridos irmãos, a obra de missões é uma obra extraordinária. E eu e a minha esposa aí está, né? Nós temos feito missões em muitas partes do mundo. Eu fui pastor de igreja durante alguns tempos, mas prioritariamente meu trabalho é o trabalho de missões. Realizando missões, nós estivemos na África, no Quênia. Ela esteve fazendo trabalho comigo na Índia, nos países árabes. Eu estive na China, fazendo um trabalho com a Underground Church, com a igreja sofredora. Então, eu estou muito feliz por estar aqui esta noite, porque missão agrada o coração de Deus. O que vai entrar no céu são almas, e você pode determinar o seu futuro diante do trabalho de missões que você vai fazer. Missões é feita não somente pelo pastor da igreja ou pela secretaria de missões. Todos que estamos aqui somos missionários. Agora, talvez você me pergunte: irmão Joá, o que eu tenho que fazer? Eu espero que a mensagem desta noite vai responder algumas questões que você tem sobre a obra de missões e vai te trazer um confronto também com a realidade que nós estamos vivendo. Jesus, ele chamou os discípulos e disse: vamos comigo, vamos sair. E saiu. E Jesus percorria todas as cidades, mas não eram as cidades grandes, percorria as aldeias, as vilas, as esquinas, o marketplace, o supermercado, a praia, em todo quanto é lugar. E Jesus, quando ia, ele ia salvando, ele ia curando, ele ia libertando. Aí ele chegou num grande platô, numa grande praça no mercado, e ali estavam as almas feridas, almas sem pastores, machucadas, constrangidas. Jesus disse: olha a realidade, olha aí a realidade da obra de missões. Aí ele chega a uma conclusão, ele declara: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. E aí ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Isso significa dizer o seguinte: missões se faz com oração. Missões se faz com oração. A igreja tem que orar, a secretaria de missões tem que orar, as crianças têm que orar, os adolescentes, o pessoal do louvor, temos que orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara. O dono da seara não é o pastor Esdras, nem o pastor João Caetano. Jesus é o dono da seara. Deus é o dono da seara. Rogai, pois, ao dono da seara que mande obreiros para a sua seara. O que a obra de missões é? A obra de missões é uma obra divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia declara que a igreja de Antioquia estava reunida.
estava a liderança da igreja, os sacerdotes, os profetas, todos ali estavam, os mestres, e de repente, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Obra de missões é uma obra divina, é uma obra que Deus está envolvido nela. Jesus diz: eu desci do céu. Jesus não foi empurrado, eu desci do céu. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então a obra de missões é uma obra divina. Ela não nasceu na Organização das Nações Unidas. Não, ela nasceu no coração de Deus. E então é uma obra que tem o apoio de Deus. Deus é o maior encarregado. Jesus, ele andava como missionário, fazendo bem, percorria, fazendo bem. Então a obra de missões é uma obra divina. Se você se envolve nesta obra, você está agradando o coração de Deus. Deus está contente porque é uma obra divina. Mas a obra de missões não é somente uma obra divina, mas é uma obra necessária. É uma obra necessária. Você vê, por exemplo, agora mesmo, onde eu fui missionário na Índia. A Índia hoje tem a maior população do mundo, ultrapassou a China. A Índia hoje tem mais de 2 bilhões de habitantes. De cada 6 pessoas do mundo, uma é indiana. Existem na Índia mais do que 600 mil chabolas, que são favelas. Mais do que 600 mil favelas que ninguém ouviu falar de Jesus ainda. Então é uma obra necessária. Quantos evangélicos nós temos no Brasil? Nossa população já passou dos 200 milhões de habitantes. Nós não temos nem 70 milhões de evangélicos no Brasil. Significa que no Brasil, pessoas que nós convivemos com elas, trabalhamos, estudamos, interagimos com elas, existem mais de 130 milhões de brasileiros que ainda não conhecem o Evangelho. Então é uma obra necessária. É uma obra necessária. É preciso fazer missões. A igreja, Jesus disse: eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão continuar a obra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações. Mas a obra de missões não é somente uma obra necessária, é uma obra urgente. Urgente. É uma obra que tem que ser feita agora. Eu me lembro quando ali na Rússia, o Gorbachev, ele fez a perestroika. A perestroika foi a reforma e ele fez 2 perguntas. Primeira pergunta ele foi essa: who? Em inglês, quem? Quem vai fazer a reforma? Quem é que vai dar o primeiro passo? E a segunda pergunta ele perguntou: when? When? Quando? Who? Quem vai fazer a reforma? E when? Quando é que vai ser feito? Amanhã ou depois? Ele disse: agora. Jesus estava caminhando com seus discípulos e de repente Jesus percebeu, era uma zona de agricultura. Jesus captou a conversa: se vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a ceifa, é verdade, daqui a 4 meses vai ter a colheita, vai ter a ceifa. Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Então a hora de missões é agora. A obra de missões é urgente, é agora. No capítulo 9 de São João, Jesus disse assim, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Jesus garantiu que a noite vai vir. No ano de 1989, eu estava na Bahia. Estava no lançamento da Igreja Assembleia de Deus, pedra fundamental. E ali estava o governador, tinham vários políticos, várias autoridades, E ali estava o Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz Eduardo Magalhães, ele foi filho do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, aquele grande senador da República, do estado da Bahia. O Luiz Eduardo Magalhães, ele foi vereador na Bahia, foi prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, foi líder do Congresso na Câmara Federal, porta-voz do governo. E em 2002, quando eu estive lá, foi 2002, ele estava candidato para ser governador da Bahia. Tinha 250 milhões de dólares para gastar na campanha. Todos os acordos fechados, toda a mídia dizia: Luiz Eduardo Magalhães, próximo governador da Bahia. Sabe qual era o plano dele? Em 2006, ser presidente do Brasil. Todos os acordos, todos os contratos financeiros, estava tudo certinho. Só que Luiz Eduardo Magalhães, ele fumava 20 cigarros de manhã. Isso é notícia pública, de domínio público. 20 cigarros de manhã, 20 cigarros à tarde, 20 cigarros à noite e 20 cigarros de madrugada. Ele engolia 80 cigarros de dia e de noite. Um belo dia em Brasília, o coração dele deu um estouro. Pá! Deu um estouro, pegaram ele,
Levaram para o serviço médico do Senado brasileiro que eu conheço. Computadores de última geração. Abriram o peito dele, o coração estava coberto de nicotina, de carvão. Era de uma pessoa de 85 anos de idade. Pegaram o coração dele, meteram nas máquinas, computadores, ele não resistiu, ele morreu. Você sabe quantos anos de idade morreu o Luiz Eduardo Magalhães? 37 anos de idade. O que aconteceu? A noite chegou para ele. A noite pode chegar para mim. A noite pode chegar para você a qualquer momento. Todo mundo morre. A rainha da Inglaterra morreu. O Papa Bento morreu. O rei Pelé morreu. A Rita Lee morreu. Você vai morrer também. Eu também. Mas antes que eu morra e que você morra, vamos fazer a obra de Deus. O que você tem feito pela obra de missões? Então a obra de missões é uma obra urgente. Jesus garantiu que a noite vai vir. Agora preste atenção. A obra de missões é uma obra de sacrifício. Não é uma brincadeira, não é um turismo, não. Minha esposa poderia contar experiências tremendas. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando. Eu poderia pregar sobre as lágrimas dos missionários, não vou falar. Aquele que sacrifica, né? Conversa com os irmãos aqui da igreja mais antiga, que são os verdadeiros missionários. É uma obra de sacrifício. Eu me lembro que nós tivemos uma missionária, a Idete, missionária que nós sustentamos no Amazonas muito tempo, muitos anos. Ela e o Ivan e 3 filhos. A Idete era bem magrinha, parecia Olívia Palito, a namorada do Popeye. Mas que mulher valorosa. Mulher extraordinária, trabalhando no meio dos índios. Uma coisa tremenda. De repente nós soubemos que ela foi acometida da malária e da febre amarela. Então, segundo os médicos, não tem cura. Quando junta a malária com a febre amarela, a pessoa morre, né? É terminal. O coração dela começou a inchar. Inchar. Rapidamente nós tiramos ela do Amazonas, trouxemos aqui para São Paulo. Internamos ela no INCOR, Instituto do Coração em São Paulo. Os médicos examinaram e disseram: olha, nós não podemos lhe curar. Vamos tentar parar a enfermidade. Vamos tentar administrar a enfermidade. E ela, então, magrinha ali, né, entrou no hospital. Ela ficou 15 dias no hospital. 15 dias, a mão de Jesus entrou no hospital e ela foi curada. A obra de missões é uma obra de milagres, de sacrifício, que tem milagres que acompanham. E ela, então, depois que saiu do hospital, veio e disse para mim e para minha esposa: eu preciso voltar para a selva. Eu preciso voltar para a selva. Eu disse: não, senhora. A senhora saiu do hospital agora, está magrinha. As 3 crianças com ela, fica aqui em casa, a gente vai nas igrejas, levanta oferta, a gente faz tudo. Não, mas eu preciso voltar. Passou uma semana, ela estava inquieta. Depois de uma semana, ela disse: pastor João, por favor, me manda. Os índios estão me esperando. Eu tenho responsabilidade, a obra está lá. Aí eu falei com a minha esposa, disse: está difícil. Eu falei para ela: irmã Idete, nós não temos dinheiro para mandar a senhora e as 3 crianças de avião. Eu disse: me manda de qualquer maneira, mas eu preciso ir. Então eu reuni com a minha esposa e nós decidimos mandá-la. Preparamos 6 sacos de roupa com remédio, com alimentação. Levamos na rodoviária de São Paulo, do Tietê, e ela pegou o ônibus e viajou 7 dias e 7 noites. Com as 3 crianças, ela estava magrinha. Tinha saído do hospital, 15 dias tinha saído do hospital, viajou até Rio Branco, 7 dias e 7 noites. Chegou em Rio Branco, saltou daquele ônibus com os 6 sacos, com as 3 crianças, pegou outro ônibus, viajou 8 dias e 8 noites até chegar em Manaus. Chegou em Manaus, saltou do segundo ônibus, já estava 15 dias viajando, né? Saltou do ônibus, pegou os 6 sacos, as 3 crianças, entrou no barco. Viajou 17 dias e 17 noites para chegar no campo missionário. Eu tinha vergonha de dizer para ela que era missionário. Uma verdadeira missionária, né? Então, obra de missões é uma obra de sacrifício. Se você não sacrificar, se eu não sacrificar, esta obra não será realizada. Estuda as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na primeira viagem ele foi apedrejado. Eu poderia contar muitos problemas, não vou contar o sofrimento da obra de missões, mas é uma obra de sacrifício. Mas ao mesmo tempo, a obra de missões é uma obra de milagres. Tem o sacrifício, mas tem o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro, né, de um médico americano. Esse médico americano, ele, 80 anos de idade, todo ano ele vai em Botswana, na África. E ele fica 2 meses na África, fazendo um trabalho de missões. Ele é um grande médico nos Estados Unidos, muito famoso,
mas ele vai para lá e ali ele faz o trabalho de missões e ele trabalha como médico, né? Operações e tudo, né? Um trabalho extraordinário. Faz 3 anos que ele foi na África junto com a filha também médica. E quando chegou na 2ª semana que ele estava lá, ele foi acometido de uma enfermidade. Acometido de enfermidade, aí consultaram os médicos disseram, essa enfermidade é fatal. Ele não vai resistir, e aí a filha disse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar a realidade. E ela disse, então eu vou levar o papai para a América, vou levar para os Estados Unidos, né? Se ele vai morrer na terra dele. Aí os médicos disseram, não leva, porque a pressão do avião é muito alta, ele não vai resistir. Não, eu vou levá-lo. E ela preparou tudo, entrou no avião. Depois que ela entrou no avião, colocou o pai, ela entrou no banheiro do avião. E ali no banheiro ela dobrou o joelho e disse, Senhor Jesus, meu pai ama tanto esses africanos. Todo ano papai vem para cá e está dando a vida. Agora meu pai está morrendo. E ela sentiu um impacto emocional tão forte que ela desmaiou. Desmaiou dentro do banheiro do avião. E depois de algum tempo, 2 rapazes chegaram e bateram na porta do banheiro. E viram que não abria, chamaram o pessoal do avião, abriram, e ela estava lá. Ela levantou, os olhos vermelhos chorando. Eles disseram, o que está acontecendo? A senhora está passando mal? Não, meu pai está morrendo. E o que acontece? Meu pai é médico, e meu pai é missionário. Todo ano ele passa 2 meses aqui na África, né, ajudando os africanos, fazendo trabalho de missões. Aí os rapazes disseram, seu pai é médico? Sim, papai é médico, eu também sou médica. E os rapazes disseram, nós também somos médicos. Eram 2 rapazes mexicanos médicos e disseram para ela, não se preocupe, aí dentro do avião tem 193 médicos mexicanos. Nós vamos cuidar do seu pai. Nós vamos cuidar. Irmão, veja o que a obra de missões é. Obra de missões é uma obra de milagres. Agora mesmo missionários lá em Honduras estão vivendo milagres. E você pode viver milagre quando você se envolver totalmente na obra de missões. Quando você se envolver totalmente na obra de missões, você vai experimentar um tempo de milagres na tua vida. Tempo sobrenatural. Tempo de coisas extraordinárias que você nunca, jamais sonhou. Então, irmãos, o que aconteceu? Os médicos mexicanos cuidaram do médico americano e ele está de volta na África, fazendo a obra do Senhor. Porque a obra de missões é uma obra de milagres. É uma obra de maravilha. Eu poderia contar da Guiomar. Guiomar trabalhava no Banco do Brasil em Manaus, 21 anos de idade. Futuro risonho pela frente, era alta funcionária do Banco do Brasil em Manaus. Quando uma noite ela teve um sonho. A Bíblia diz que Deus fala pelos sonhos também. Eis que nos dias, diz o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, né? Vocês terão sonhos, vocês terão visões e vocês profetizarão. Antes que Jesus venha arrebatar a igreja, vai haver o maior avivamento da história da igreja. Você vai sonhar, você vai ter visões e você vai profetizar. Falar em nome de Deus. A Guiomar teve um sonho e ela viu que ela estava no meio dos índios chicunas, que estão no extremo norte da selva. Aí ela ficou assim, espantada, e os índios todos sorrindo para ela. Ela foi para a igreja, chegou na igreja, chamou o pastor, disse, pastor, eu tive um sonho assim, que eu estava rodeado pelos índios chicunas, eu conheci pelas roupas deles, e o que isso significa? O pastor disse, irmã, eu não sei, mas não vamos orar, eu vou orar, a igreja vai orar, e você ora também, para que Deus mostre o significado, né, deste sonho. Ela orou 6 meses, no final de 6 meses ela disse, pastor, voltou e disse, pastor, já sei, Deus está me chamando para ser missionária no meio dos índios chicunas, uma moça de 21 anos de idade. O pastor disse, mas como é que você vai viver? Pastor, isso aí, Deus vai cuidar de mim. Deus foi grande para me chamar, Deus é grande para me cuidar. Irmão, conversa com o missionário. Se você conversar com o missionário, vai vir um missionário de Honduras aqui agora, conversa com ele, irmão. Pede para ele compartilhar alguma coisa. Preste atenção. Aí ela foi e fez uma carta e procurou o presidente do Banco do Brasil, Manaus. Deu a carta para ele, ele disse, eu não estou acreditando. Você está se demitindo do emprego no Banco do Brasil? É exatamente. Você quer um aumento de salário? Ela disse não. Você teve algum problema com algum funcionário aqui no banco? Também não. Você quer uma posição maior? Também não. O que está acontecendo? Só quer saber mesmo? Quero saber. Espera um pouquinho. Foi lá, pegou a bolsa, tirou a Bíblia e disse, eu vou ser missionária de Jesus. Eu vou pregar o evangelho. O gerente do banco disse assim, aonde? Na selva do Amazonas.
Daqui a pouco tempo eu vou morar no meio dos índios. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou rachar lenha, se eu vou lavar criança. Eu vou ficar lá, minha vida está lá. Aí, irmãos, a decisão daquela jovem, porque a chama de missões arde no coração. Jeremias disse, eu não posso me calar. É como um fogo aceso que está dentro de mim. Paulo disse, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo disse, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Paulo disse, eu não me envergonho. E Paulo disse, eu estou pronto. 3 declarações, eu sou devedor, eu não me envergonho e eu estou pronto para anunciar o evangelho. Aí o gerente do banco começou a chorar e disse, olha, Guilmar, eu quero dizer para você que a sua cadeira vai ficar vazia aqui no banco. O dia que você quiser vir, voltar para aqui, para trabalhar no banco, não precisa nem telefonar, venha direto. Venha direto, você pode vir direto. Ela disse, não, senhor diretor, eu não vou voltar. Deus foi grande para me chamar, Deus é grande para cuidar do meu futuro. Deus foi poderoso para produzir esta chama, esta paixão, esta coisa gloriosa na minha vida. Deus vai cuidar de mim. Com o dinheiro que ela recebeu do banco, ela mandou fazer um barco. E durante 18 dias, ela viajou remando o barco rio acima, né? Eu, uma ocasião, tive 4 meses e meio dentro da selva do Amazonas, fazendo trabalho de missões. É bem diferente da nossa selva aqui de São Paulo. E ela pensava, como é que eu vou chegar no meio dos índios? Eu, uma moça branca, como é que eles vão reagir, né? E ela, então, depois que saltou do barco, ela começou a andar. Andou no território dos índios, os primeiros índios começaram a aparecer. E os índios olhavam para ela e apontavam no rosto dela. Ela não sabia o que era. Depois ela descobriu que o rosto dela brilhava. O grupo de louvor cantou, a glória de Deus refletia nela. A glória de Deus brilhava no rosto dela. Sabe quanto tempo ela levou para aprender o idioma dos índios? 60 dias. 60 dias, ela estava falando o idioma dos índios. How long have you been studying English? You do not speak English yet. Quanto tempo você está estudando inglês e você não fala inglês ainda? 2 meses. O que é isso? Obra de milagres. Sabe o que a Guilmar fez, irmão? Construiu uma igreja para 1.500 pessoas. Uma igreja maior do que essa, para 1.500 pessoas. O que é isso? É a obra de missões. Obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra de prodígios, é uma obra de maravilhas. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Agora talvez você diga para mim, pastor João Caetano, missões é só na China, missões é só no Japão, missões é só na Ucrânia. Aonde é missões? O pastor leu aqui no início, né? Ide por todo o mundo, por todas as nações. Mas a verdadeira missão começa onde você mora. A verdadeira missão, o treinamento de missões é aqui. Antes de ir para fora, você tem que provar que você é missionário aqui. Eu conheço uma irmã Dorinha. Uma Dorinha no Rio de Janeiro, ela foi morar no bairro do Vaz Lobo. O bairro do Vaz Lobo, na rua que ela morava, tinha 5 centros de feitiçaria. 5 centros de adoração ao diabo, batendo tambor toda noite. Ela era da casa número 22, a segunda casa. Eu estive lá várias vezes. Depois que ela arrumou as coisas tudo na casa, ela colocou a Bíblia em cima da mesinha na sala, dobrou o joelho e disse, Senhor, eu quero ser missionário aqui na minha rua. Tem gente esperando, irmão, que o pastor vai abrir o tapete vermelho para você ser missionário. Não, começa missões onde você mora. Começa missões na comunidade. O pessoal lá sabe que você é crente. Você já convidou alguém para vir para a igreja? Você já se ofereceu para ler a Bíblia na casa do teu vizinho? Para fazer uma oração? Missões é uma obra da igreja, não é uma obra de um só, nem de um grupo privilegiado. Ele disse, eu quero ser missionário aqui. Pegou a Bíblia, foi na primeira casa, bateu, com um sorriso, disse, boa tarde, eu sou a nova vizinha chegando na rua. Meu nome é Dorinha, e sabe esse livro aqui? É a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todo dia e faz bem para a minha vida. Se a senhora quiser, eu posso vir aqui ler a palavra de Deus na sua casa. Boa tarde, foi na outra casa do lado, bateu. Meu nome é Dorinha, sou a nova vizinha, estou me apresentando aos meus amigos aqui agora. Eu sou uma mulher de oração. Se tiver alguma necessidade aqui espiritual, financeira, física, eu oro e Deus ouve a minha oração. Foi na terceira casa, irmão, no primeiro dia que esta irmã chegou no bairro, ela foi todas as casas. Casa da direita e casa da esquerda. 2 semanas, daqui a pouco chegou uma mulher na casa, dona Dorinha, minha filha está morrendo, enrolando a língua, a senhora pode fazer alguma coisa? Posso sim. Pegou a Bíblia, foi lá, orou pela menina, Jesus curou na hora. Na outra semana, dona Dorinha, meu marido está quebrando a casa, a polícia não dá jeito. A senhora dá jeito? Dou jeito sim. Pegou a Bíblia, foi lá, expulsou o demônio. Irmãos, escute aqui,
Em 6 meses, escute aqui, o que é obra de missões? Em 6 meses, os 5 centros de feitiçaria fecharam a porta, abriram falência, e hoje tem uma igreja lá, na Rua da Irmandoria, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você é responsável pela rua que você mora. Você é responsável pelas pessoas que você convive no trabalho. Jesus disse: a quem muito é dado, muito será exigido. Então, missões, irmãos, é feita com aqueles homens e mulheres que amam a Deus, que amam a Jesus, que amam a salvação das almas. Eu me lembro de Moody, Dwight Lyndman Moody. Moody morava na cidade de Boston, lá no estado do Massachusetts, no extremo norte dos Estados Unidos. Sabe qual era a profissão de Moody? Sapateiro. Moody consertava sola de sapato. E ele tinha um apelido, Spider. Ele era o aranha, porque quando ele via uma pessoa, ele ia direto e falava de Jesus para ela. Isso é ser missionário. Missões, irmão, você tem que ir. Jesus ia. O semeador saiu a semear. E Moody um dia estava na igreja e o pastor pregou. E no final o pastor fez uma declaração. O pastor disse: o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem em suas mãos. Moody levou um choque, porque às vezes Deus faz conosco um tratamento de choque, né? Dá uma bofetada a gente assim, o que o pastor falou? E o pastor repetiu: o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem nas suas mãos. Moody disse: dá licença, pastor, dá licença. Estava sentado no último banco. Pastor, e eu quero dizer ao senhor, quero dizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quero dizer à igreja que a partir de hoje eu sou este homem que vou me colocar nas mãos de Deus. A partir de hoje, eu estou dando meu testemunho público, vou me colocar nas mãos de Deus. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Aquela noite, quando terminou a reunião, ele procurou o pastor, disse: pastor, eu queria pedir permissão ao senhor. O que é? Eu queria trazer umas crianças domingo que vem na escola dominical. O senhor me permite? Claro que eu permito, irmão. Não pode trazer. No domingo que vem, irmão, sabe quantas crianças Moody trouxe? 750 crianças. Entrou aquele batalhão de crianças na igreja. Criança doente, criança mal arrumada, criança suja. Irmão, a igreja recebeu um choque. 750 crianças. No primeiro dia, Moody se tornou um missionário. Ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Deus. Se Deus fez com Moody, não pode fazer com você, irmão. Eu quero perguntar no meu espírito para você: quantas almas você tem ganhado para Jesus? Eu vejo todo mundo bem vestido aqui, todo mundo bem arrumado. Eu vejo aqui o grupo de louvor, né? Uma igreja super organizada, rica, poderosa. E as almas? E as almas? O salmista disse: olhei para a minha direita, refúgio me faltou. Orei para a minha esquerda, cheguei à conclusão: ninguém cuidou da minha obra. Moody se tornou um poderoso ganhador de alma. A obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra de sacrifício, mas que tem que ser feita por mim e por você. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Agora preste atenção. Nós tivemos um casal aqui de São José dos Campos. Esse casal de São José dos Campos foi para Luanda. Luanda, capital de Angola. Eu estive várias vezes lá fazendo trabalho. E na África é um negócio tremendo. Na África, irmão, se você não dançar e não gritar e não pular, tu está fraco na fé ou está desviado. Então lá a gente pula e dança. Hey, 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 ha, Jesus, his lives in my soul. Todo mundo dança. E o poder de Deus desce de maneira extraordinária. Esse casal, irmão, eles levaram um negócio aqui do Brasil. Sabe o que eles levaram? Uma máquina de moer carne. Máquina de moer carne, irmão João, uma máquina de moer carne. Casal aqui de São José dos Campos, encostado aqui a Caçapava. E, irmãos, eles não foram enviados por nenhuma igreja. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram. Missões é feita por crentes obedientes. Abraão ouviu a voz de Deus. Vai para lá, Abraão. Abraão obedeceu. Para aí. Vem para cá, vai para lá. Deus falava, Abraão obedecia. Meu filho falou na América do Norte, ele e a Érica, formados, né? Formação superior. Ele disse: papai, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus. Missões é feita por aqueles crentes, irmãos e irmãs que estão ouvindo a voz de Deus. E eu sei que Deus está falando nessa igreja. Eu sei que Deus está falando com você através de sonhos, de visões, através do louvor. De alguma maneira Deus fala. E então, irmãos, eles foram e eles começaram a trabalhar num dos piores lugares de Luanda. Lugar de crime, de violência, nem a polícia dava jeito.
drogas, violência, coisa tremenda. Começaram a trabalhar. Sabe como é que eles se sustentavam, irmão? Era a máquina de moer carne. Preste atenção o que Deus faz. Eles chegaram a vender 500 salgadinhos num dia. Você sabe o que é vender 500 salgadinhos num dia? Num país pobre como a África? Mas era o poder de Deus. O irmão disse, irmão João, o meu braço cansa. Não era máquina elétrica, não era liquidificador, não. Era máquina de moer carne manual. Eles chegaram, irmãos, né, a vender 500 e levantaram a igreja. Ganhando as almas, gente se convertendo. Porque o evangelho é poder de Deus. Fazer missões não é fazer política, é anunciar a mensagem de Deus. É anunciar as boas novas da salvação. Fazer missões é salvar, é libertar, é transformar, é qualificar as pessoas. Irmãos, aí edificaram uma igreja, sem apoio de nenhuma igreja. Edificaram, levantaram uma igreja, e aí faltava colocar o teto da igreja. Faltava colocar o teto da igreja, e eles estavam orando. Aí um missionário americano passou por lá. Passou por lá com a esposa, começou a conversar com o missionário brasileiro, e disse, conta a tua história. Ele contou a história, porque todo missionário tem uma história. Oh, que coisa linda, né? Missionário vai chegar aí, né, irmão? De Honduras. Conversa as histórias com ele, irmão. Tem cada história. Eu posso passar aqui o mês inteiro contando história de mais de 100 nações que eu tenho estado. Na China, na Índia, nos países árabes, em muitos lugares, né? E o missionário contou, e ele disse assim, esse buraco aí no teto, isso aí a gente precisa fazer a cobertura. Temos que fazer a cobertura aí, né? Mas nós estamos orando. O missionário disse, tudo bem. Aí o missionário americano foi para a América do Norte. Chegou numa cidade lá na igreja, ele deu testemunho que estava chegando da África, né? E que Deus estava abençoando o trabalho, prestou o relatório, porque todo missionário tem um relatório. Todo missionário, irmão, ele vive porque missões é aventura, adventure. É aventura, você tem uma aventura emocionante. Você vai viver experiências que nunca mais você vai esquecer. Nunca mais você vai esquecer. Aí, quando acabou o culto aquela noite, um velhinho da igreja americano disse, o senhor veio da África? Ele disse, vim da África. Ele disse, olha, faz 3 anos que eu tive um sonho. E aquele velhinho contou para ele um sonho, o que é? Eu vi que eu estava em determinado lugar e tinha uma igreja. Todos eram negros e na parte de cima havia um grande vão. E era um templo para ser construído, terminar o templo ali. E desde aquele sonho eu comecei a juntar o dinheiro no banco. Aí o velhinho perguntou ao missionário americano, o senhor sabe mais ou menos quanto que vai ser o custo daquele teto lá na África? Aí o missionário americano disse, o missionário falou para mim, $3 mil. $3 mil é o dinheiro que eu tenho. É o dinheiro que eu conseguia juntar. Irmão, veja o que Deus faz. Nós estamos fazendo esse culto missionário aqui agora. Deus está fazendo milagres em Honduras. Estamos fazendo esse culto missionário. Deus está fazendo milagre no Xingu. Que a obra de missões é uma obra de milagres. É uma obra de maravilhas. Resultado, irmão, né? Aí o missionário velhinho mandou dinheiro para o missionário, cobrir o teto e continuam lá em Angola, em Luanda, com a máquina de moer carne, ganhando preciosas almas para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obra de missões é uma obra divina, é uma obra gloriosa. Agora você vai dizer para mim, pastor João Caetano, como é que eu faço a obra de missões? A obra de missões, ela tem um triplé. Ela tem 3 partes importantes, né, que nós precisamos saber. Primeiro tripé da obra de missões é aqueles que vão. São os que ouvem a voz de Deus e vão. O pastor leu, né? O pastor leu Isaías, né? Quando Deus falou, né? Porque a obra de missões, irmão, tem 3 chamadas na obra de missões. Tem a chamada do céu, Deus chama missionário. Tem a chamada do inferno e tem a chamada da terra, né? A chamada do céu. O pastor Esdra leu aqui esta noite. Quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas preste atenção, você precisa saber o que aconteceu com Isaías antes dele dizer, eis-me aqui. Deus trata, Deus qualifica, Deus prepara. Antes de dizer, eis-me aqui, aconteceu alguma coisa. Leia lá o capítulo 6 de Isaías. Tu vai ver o que ocorreu nele. E talvez você esteja vivendo um processo. Deus está trabalhando na tua vida. Algumas coisas estão acontecendo, você não está entendendo. O que está acontecendo comigo? Se preocupa não, Deus está trabalhando. Daqui a pouco tu vai ouvir a voz do Senhor. Quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? A chamada do céu. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele teve 3 mudanças
mudou o conhecimento do Senhor. Ele teve 3 visões, teve 3 conhecimentos, mudou o conhecimento do Senhor. Depois mudou o conhecimento dele mesmo, né? Depois mudou a vontade dele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, preste atenção. Aqueles que vão, os que ouvem a voz de Deus. Todo mundo pode ser missionário, todo mundo pode ser missionário. Se você não pode ser missionário lá em Honduras, você pode ser missionário lá em Caçapava. Missionário na sua rua, missionário na sua comunidade, missionário na sua escola. Eu me lembro de uma irmã, esta irmã lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela estava passando um período de dificuldade financeira na casa. O marido doente, ela não sabia o que fazer. As crianças, está faltando as coisas. Ela disse, meu Deus, me dá uma direção. Me dá uma diretriz, o que eu vou fazer? Aí ela resolveu, irmão, procurar, né, o maior colégio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Chegou a procurar o diretor e disse, por favor, me arranje um emprego. Meu marido está desempregado, as crianças estão doentes, está começando a faltar. Aí o diretor disse, minha senhora não tem emprego aqui. Eu não tenho emprego, mas ela ficou ali insistindo. Por favor, me ajuda. Aí disse assim, a única coisa que nós estamos precisando aqui na escola é um pouco de aula de religião. Ela disse, mas isso eu sei fazer. Aula de religião, isso eu sei fazer. Isso é minha especialidade. E ela falou para ele, só me dá 2 semanas, eu trago o curso completo aqui. Tudo bem, ela foi para casa, estudou a Bíblia. Ela fez aquilo que Jesus diz, rogai ao Senhor da seara. Ela orou, pediu, irmão. 15 dias, ela levou o curso. O diretor da escola chamou e disse assim, é isso que nós estamos precisando. E ela começou a dar aula de religião dentro da escola. Preste atenção, as crianças diziam, professora, tem uma coisa aqui, quando a senhora fala, eu sinto uma coisa diferente. E era o Espírito de Deus, irmão. Ela dando aula de religião às crianças. A igreja católica tem um provérbio, diz assim, dá-me uma criança e ela morrerá católica. E ela disse, professora, eu estou com dificuldade aqui nessa aula que a senhora deu. Será que eu posso levar para casa, pedir o papai e a mamãe para me ajudar? Claro, minha filha. Irmãos, as crianças começaram a se converter, os pais começaram a se converter, missionária dentro de uma escola pública em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deus faz da maneira como Ele quer. Aonde você está, Deus vai te usar. Outros vão sair, outros vão para o Paraguai, outros vão para o Amazonas, outros vão, irmão, para outros países do mundo. Mas a obra de missões, primeiramente, é aqueles que vão. A Bíblia Sagrada declara, né? Os que levam a preciosa semente. O pastor, na Bolívia, estava dizendo, irmãos, eu recebi carta dos mineiros que trabalham na Los Andes. Los Andes é 5.500 metros de altitude. Eu já estive lá, fazendo trabalho em Cochabamba, lá na Bolívia, trabalho de missões. E os mineiros estão pedindo alguém para levar o evangelho, pedindo um missionário. E o pastor fazia o apelo e ninguém se movimentava na igreja. De repente, alguém escutou o barulho, ploc, ploc. Era uma moça que ela tinha 2 muletas. Ela tinha uma dificuldade nas pernas, ela andava com 2 muletas, e ela saiu do fundo da igreja, veio até aqui na frente e disse, pastor, já que os irmãos que têm boas pernas não querem subir no altiplano boliviano, eu com as minhas muletas vou subir e vou falar de Jesus para eles. Obra de missões é feita por aqueles que vão. Eu quero declarar esta noite, na autoridade do Espírito Santo, nada pode impedir você de fazer a obra de missões. Obra de missões é aqueles que vão. Se você está ouvindo a voz de Deus, Deus vai falar com você. Eu estava viajando, quando eu fui para o campo de missões do Rio de Janeiro, cheguei, era no mês de junho, fui no correio, faltavam alguns dias para o dia dos namorados. Aí eu chamei o rapaz que estava me atendendo, quando eu coloquei Joá Caetano, ele disse, você é o Joá Caetano? Eu digo, sou. Ele disse, você é o pastor, o missionário? Eu disse, sou. Estou indo agora para Nicarágua, fazer o trabalho de missões. Lá, Daniel Ortega, aquele filho do diabo lá, né? Então, né, ele disse, se você tem uns 15 minutos, eu precisava conversar um negócio com você. Eu digo, tem, meu avião vai sair daqui 2 horas. Então entra na salinha, entrou, ele disse assim, eu tenho uma chamada para Israel. Eu e minha esposa, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer, porque eu não tenho nada. Aí eu falei, Deus, as instruções dele, compra uma madeira de Israel, coloca no quarto da tua casa. Começa a estudar tudo sobre Israel. Começa tudo, coloca no banheiro, coloca na cozinha, coloca na geladeira. 1 ano depois, esse irmão foi como missionário para Israel. Deus vai te qualificar. Deus vai trabalhar em você. Talvez você diga, irmão Joá, e o meu trabalho? Deus vai cuidar do teu trabalho, irmão. Deus vai cuidar do teu trabalho. O ESDA, nós somos graduando, né, Elza? Do IBAD. Lá no IBAD, da minha época, ESDA, tinha um moço. Esse moço recebeu uma chamada para trabalhar como missionário no interior do Brasil, né?
E irmão Joá, eu mandei 40 cartas para 40 igrejas do Brasil pedindo ajuda. Eu vou para a missão, estou sentindo a voz de Deus, né? E depois, irmão, faltava 15 dias para a nossa formatura. Eu vi que ele estava sentado assim, debaixo das mangueiras que tinha lá. Estava lá de cabeça baixa. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, Joá, sabe aquelas 40 cartas que eu mandei para as igrejas, me pedindo apoio para ir para a missão? Eu digo, sei, não recebi nenhuma resposta. Ninguém me respondeu. Eu não estou acreditando, eu não tive nada de chamada. Foi uma decepção que eu tive. Eu digo, não, senhor. Não, senhor, não. Nós somos testemunhas, nós oramos aqui, o Espírito Santo falou, né? Você se gradua e volta para a tua igreja. Ele voltou. Ele estava um mês na cidade dele, ele estava lendo o jornal e ele viu no jornal, concurso no Banco do Brasil. Irmão, Deus faz da maneira como Ele quer. Deus não faz nada errado, Deus não fez você errado, irmão. Deus fez você certo para prosperar, para crescer. Deus não estabeleceu essa igreja aqui para ser uma obra-prima em Caçapava. Esta igreja reflete a glória de Deus. Esta igreja é lugar de refúgio. Esta igreja é lugar de salvação. Aí o Espírito Santo ele vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Chegou no Banco do Brasil, ele disse, eu quero fazer o concurso. Aí o rapaz perguntou, qual é a sua formação? Eu sou formado no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. O rapaz olhou assim e disse assim, isso aqui, você pode pagar a taxa? Posso. Ele pagou, fez o exame, advogados, psicólogos, economistas, todo mundo queria um emprego no Banco do Brasil naquela época, né, irmão? As vantagens, salário, uma coisa tremenda, né? E ele fez lá, né? Fez os exames direitinho, foi para casa. 15 dias depois, chegou um telegrama. Naquele tempo tinha telegrama, né? Hoje tem a internet, né? Que manda tudo. Chegou o telegrama, compareça à agência central do Banco do Brasil em São Paulo. Aí ele foi lá, chegou lá, né? Quando ele entrou na sala, tinha o RH, né? O diretor de recursos humanos, gordão, todo bancário é gordão, né, irmão? Todo banqueiro é gordo, né? Muito dinheiro, né? Aí chegou e disse assim, como é o seu nome? Fulano de tal. Tem um documento aí? Ele disse, tem. Mostrou, é você mesmo. Eu quero lhe parabenizar. O diretor falou, o senhor foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Mas tem uma coisa aqui, tem uma pequena coisa diferente. O que é? O que tem diferente? O senhor não vai trabalhar no Banco do Brasil aqui em São Paulo, não. O senhor vai ser enviado para uma cidade no interior do Amazonas. O senhor vai trabalhar lá. Sabe qual foi a cidade? A mesma cidade que Deus chamou ele para pregar o Evangelho. Irmão, diga assim, é assim que Deus faz. Fala alto aí, é assim que Deus faz. Obra de missões é uma obra, irmão, de Deus. O Espírito Santo disse, separai-me, Paulo Barnabé. Espírito Santo não é um fenômeno. Espírito Santo não é um conceito. Espírito Santo não é ideologia. Espírito Santo é uma pessoa que fala. E uma pessoa divina, porque Ele é Deus. Então, irmãos, missões é feita por aqueles que vão. Número 2, missões é feita por aqueles que oram. Irmão, tem que orar para missões. É obra espiritual. Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara. A igreja de Antioquia estava orando. A igreja precisa orar. Tem que tirar todo dia, um dia na semana para o missionário. Você tem que orar na sua casa. Aí minha esposa está testemunha. Todo dia nós oramos pelos missionários em casa. Você tem que ensinar os seus filhos a orar pelos missionários. A igreja tem que fazer vigília de oração. Hoje tem muita vigília que tem pipoca, que tem melancia, que tem hot dog. Para com isso. Vigília é para orar. Tem que fazer movimento de oração, irmão. O mundo como está, a corrupção, o pecado, a igreja tem que jogar os joelhos no chão, tem que clamar pelos missionários. Você não sabe agora mesmo quantos missionários estão passando necessidade, quantos que estão enfrentando enfermidade, enfrentando perseguição. Eu poderia contar para vocês experiências que eu vivi, que marcaram o meu coração. Então, missões é feita por aqueles que oram. Irmãos, a oração começa no altar. A oração começa no púlpito. A oração tem que, na sua casa, você tem que ter um altar de oração. E nunca esquecer de orar pelos missionários. Tem que haver uma campanha, irmãos, de oração. Missões é feita por aqueles que vão. Missões é feita por aqueles que oram. E em terceiro e último lugar, missões é feita por aqueles que contribuem. Missões é feita pelos pés que vão, os que ouvem e obedecem. Missões é feita pelos joelhos que se dobram. Orar de joelho, clamar. Eu me lembro que lá em Minas Gerais eu viajava com meu pai. Chegava nas igrejas, a gente escutava, Senhor Jesus salve as almas, Jesus salva as almas, Jesus salva o meu vizinho, salva o meu patrão. Oração. E missões é feita, irmãos, por aqueles que contribuem. É feita por aqueles que contribuem. Você não pode ir, mas você pode sustentar o missionário. Esta igreja tem um departamento de missões.
Agora mesmo eu soube que o pastor vai viajar para missões no ano que vem. O pastor não está atrás da escrivaninha, ele vai lá no campo, ele vai ver a necessidade. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, que eu e a minha esposa, há muitos anos, eu falo isso para a glória de Deus, nós sustentamos missionários. Coisas tremendas, quando você pode contribuir na obra de missões. Eu estudava a história, e eu dizia, por que o nazismo de Hitler não tomou a Suécia? O nazismo de Hitler ali no norte, a Escandinávia, ele tomou a Noruega, ele tomou a Finlândia, ele tomou todos os países que estavam ali, o único país era a Suécia. Eu disse, por quê? Por que o nazismo não tomou a Suécia? Quando eu cheguei na Suécia, um pastor veio falar para mim e disse, eu vou dizer para você o que aconteceu aqui na Suécia. 1939, quando rebentou a Segunda Guerra Mundial, havia um irmão na Suécia, ele era um microempresário, ele tinha uma pequena fabriqueta de uniformes. Fazia uniforme para profissionais liberais, professores, enfermeiros, né? Durante 30 anos, ele juntou uma fortuna. Em 1939, uma manhã, ele estava no escritório da empresa, orando, quando ele ouviu a voz de Deus. Pega o dinheiro que você tem no banco e entrega na igreja Filadélfia, a igreja de Estocolmo, capital, para que 200 missionários sejam enviados para pregar o evangelho. A voz de Deus foi clara. Pega o dinheiro que você tem no banco, irmão, uma economia de 30 anos. Missões é feita por gente corajosa. Missões é feita por gente que ama a Deus. Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Tem muita gente escrava de Mamon. Jesus disse, ninguém pode. Jesus não disse, ninguém deve, não. É impossível servir a Deus e ser escravo do dinheiro. É impossível. Ou você é de Deus ou você é do dinheiro. O dinheiro não faz mal, não é pecado ter dinheiro, não é? E aí o Senhor falou para ele, pega o dinheiro e entrega na igreja, para que 200 missionários, ele teve aquela luta, mas finalmente o Espírito de Deus venceu, chamou a secretária e disse, telefone para a igreja, vê se o pastor está lá. A secretária telefonou, ele disse, diga o pastor se ele pode me esperar, daqui a 1 hora eu estou lá no gabinete da igreja. O pastor disse que só pode ir. Ele foi, irmãos, chegou e contou para o pastor, tive um encontro com Deus na minha empresa. Deus falou comigo para me entregar o dinheiro aqui na igreja. Né? 30 anos de trabalho. Né? Irmão, tem gente que pensa que isso é brincadeira. Não é brincadeira, a obra de missões é uma obra séria. Quanto é que vale uma alma? Vale muito mais do que 30 anos de juntar dinheiro. Aí ele disse, Deus falou comigo, pastor, que eu deveria entregar aqui na igreja esse dinheiro para que 200 missionários sejam enviados para pregar o evangelho. O pastor pegou o cheque e disse, isso aqui é muito dinheiro, irmão. É uma fortuna e nós não temos 200 missionários. Ele disse, pastor, esse problema já não é meu. Eu estou obedecendo o que Deus mandou, entregou para o pastor. O pastor Leo Petros, pastor presidente da Assembleia de Deus de Estocolmo, chamou os pastores, fez uma reunião e disse, teve um irmão, um empresário que teve um encontro com Deus. E o encontro é que ele deu um dinheiro para que 200 missionários sejam enviados para pregar o evangelho. Aí os irmãos, por favor, saiam nas igrejas. Os pastores falaram nas igrejas. E em 15 dias, irmão, não apareceram 199 nem 201. Tinham 200 missionários com as malas arrumadas para ir para o campo de missões. Foi feita uma grande reunião na igreja em Estocolmo. Os missionários foram enviados, irmão. Vieram, inclusive, para o Brasil. Inclusive, daquele grupo missionário, pela obediência de um homem que supriu a necessidade. Vieram aqui para o Brasil. Os missionários saíram para a África, para o mundo inteiro. E sabe o que aconteceu? Pela obediência de um homem, Deus salvou a Suécia da guerra. A Suécia foi o único país que o nazismo não entrou, porque um homem obedeceu à voz de Deus. Será que nesta igreja missionária tem aqui que está ouvindo a voz de Deus? Eu sei que tem gente que está ouvindo a voz de Deus aqui. Eu sei que tem irmão, você está ouvindo a voz de Deus, Deus está tratando com você, você não está entendendo, mas eu estou aqui como missionário nativo que sou. A minha vida inteira, nunca conheci o mundo, recebi convite em muitos lugares, eu falo vários idiomas, para ganhar 30, 40 mil dólares por mês. Eu e a minha esposa estamos fazendo a obra de Deus. Eu quero dizer para você, se você não pode orar, você pode orar. Se você não pode ir, você pode contribuir. Você pode contribuir para a obra de missões. Eu quero terminar dizendo o seguinte, numa igreja, o pastor estava fazendo um apelo e disse, irmão, os nossos missionários estão doentes, estão enfermos, eu preciso que a igreja, por favor, os irmãos façam um sacrifício. Obra de missões, irmão, é feita de sacrifício, não é uma brincadeira, não é um turismo, não. É sacrifício, é gente que chora, gente que quebranta o coração, gente que gasta
tempo diante de Deus. E aí então, eu preciso que os irmãos nesta noite façam uma oferta especial. Uma oferta especial para que nós possamos atender missionários que estão doentes. Tinha uma moça na igreja, ela cantava no grupo de louvor. E ela estava noiva. E ela, quando ouviu o pastor falar, ela fez o sinal para o noivo. Fez o sinal para o noivo chegou perto dela, ela disse assim, olha, você está ouvindo o que o pastor está falando aí? Estou ouvindo muito bem. Eu tenho um negócio no meu coração, eu estou querendo falar com você, mas eu estou com medo. Eu disse, medo? Por que você está com medo? Não, pode falar o que é, sabe? Aquele dinheiro que nós temos no banco, 1 ano e meio de poupança para a lua de mel. Escute isso aqui, irmão. Escute o que a obra de missões é. 1 ano e meio nós estamos juntando dinheiro para a nossa viagem de lua de mel. E Deus está falando comigo que a gente deve pegar esse dinheiro e entregar na igreja. E depois na lua de mel Deus vai resolver. Ele disse, gozado. Gozado por quê? Deus já havia falado comigo antes. Já tinha falado com você? Me dá o talão de cheque aí. Fizeram o cheque e entregaram na igreja. Quando acabou o culto aquela noite, a gente não vai viajar, não. A gente faz a lua de mel por aqui mesmo, né? E vai dar tudo certo. Aquela moça trabalhava numa empresa. No outro dia ela foi para a empresa. Ela estava na empresa, chegou um homem. E ela foi atender aquele senhor. E o senhor viu o anel de noivado, de noiva no dedo dela. Você está noiva? Sim, estou noiva. Vai casar? Sim, vou casar. Quando é que você vai casar? Daqui a 30 dias. A homem perguntou, está faltando alguma coisa para o seu casamento? Não. Está faltando nada? Não. Aí o moço perguntou, vocês vão viajar? Ele disse, não, isso aí a gente não vai viajar. Por que você não vai viajar? Onde já se viu o casal de noivo não viajar na lua de mel? O que está acontecendo? Ela disse, ontem na minha igreja. Aí ela contou. O pastor falou do nosso missionário. Nós sustentamos missionário e alguns estão enfermos. E eu e meu noivo, nós tínhamos uma economia de 1 ano e meio na poupança. Irmão, obra de missões é uma obra muito séria. Deus tem um carinho especial. Uma atitude que você toma, irmão, Deus te dá uma diretriz na tua vida. Deus muda a tua vida num segundo. Você não vai entender, é obra de milagre. Aí ele disse, olha, eu não tenho tempo para conversar com você. Pega esse cartão aqui. Quando o seu noivo chegar, por favor, vá nesse endereço. Quando o noivo dela chegou à tarde para buscá-la, viram o endereço e foram lá. Chegaram lá, o homem era dono de uma agência de viagem. Tinha uns 40 empregados. Quando olhou ela assim, disse, olha, vem aqui depressa. Eu passei o dia inteiro pensando naquilo que você contou. Conta de novo. O noivo sentou, a noiva sentou e ela contou a história. Ele disse assim, eu fiquei tão emocionado que eu vou dar 30 dias de lua de mel para vocês em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que vocês quiserem, vocês vão. Hotel pago, comida paga e ainda vou fazer uma doação, uma oferta para vocês. Quando aquele rapaz e aquela moça pegaram o dinheiro, irmão, o dinheiro tinha 4 vezes mais do que eles deram para a obra de missões. Viajaram 30 dias nos lugares, viveram a maior lua de mel da vida deles. Por quê? Porque obedeceram à voz de Deus. Porque obedeceram à voz do Senhor. Deixa eu contar mais um testemunho, porque eu sei que o Espírito de Deus está falando de maneira extraordinária. O pastor na África, ele também fez um desafio de missões. Fez um desafio de missões e disse, domingo que vem eu quero que a igreja traga uma oferta especial, nós temos um desafio de missões. Irmão, eu poderia contar, eu vivi tanto isso. Eu vivi tanto missões, né? Porque isso não sai, é uma coisa que nasce no coração, você não sai. Chama os missionários de doido, é verdade. O céu está cheio de fanáticos, a burguesia está no inferno. E aí, irmão, né? O pastor disse, domingo que vem, quando foi no domingo que vem, uma moça da igreja, ela tinha um lenço, e ela disse, pastor, eu queria entregar para o senhor. Quando o pastor abriu o lenço, eram 5 moedas de ouro. Disse, o que é isso? 5 moedas de ouro, era uma fortuna. E disse, o que você fez? O que você fez para conseguir? Ela disse, o senhor me pediu. Não. Ele disse, eu tenho que começar o culto agora. No final do culto, você vai falar comigo, com a minha esposa e com a diretoria da igreja. Aonde foi que você conseguiu essa fortuna, 5 moedas de ouro? Né? Você vai explicar para nós. Foi feito o culto aquela noite, quando terminou a reunião, o pastor chamou a diretoria no gabinete, chamou a esposa dele, aquela moça, e ela disse, pastor, o senhor não fez o pedido domingo passado para trazer uma oferta de amor, de sacrifício, para atender os missionários? Sim, eu fiz. Pois é, isso aí, pastor, é o que eu posso dar. Eu saí aqui da noite pensando, Senhor, eu estou tão abençoada na igreja. Se a igreja está me abençoando tudo, eu estou tão abençoada, o que eu vou fazer? Sabe, pastor, o senhor conhece o homem mais rico aqui do nosso país? Aquele fazendeiro é assim, pastor, eu conheço. Pois é, pastor, eu me vendi a ele, eu me vendi para ele como escrava. Esse é o dinheiro da minha vida, eu me vendi para ele como escrava. Eu sou dele para sempre, mas aqui está a oferta.
Quando o pastor recebeu aquela, a gente começou a chorar. A mulher do pastor começou a chorar, o pastor disse, ninguém toca nesse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro muito sagrado, ninguém toca aí. A notícia desta moça africana que se vendeu para atender a obra, vendeu a vida dela para atender a obra de missões, chegou na Inglaterra. Um grupo de irmãos da Inglaterra se levantou e viajaram para este país do interior da África. Chegaram lá, compraram a moça de volta, pagaram 3 vezes mais o que ela recebeu como preço da vida dela. Sabe quem é essa moça hoje? É uma grande missionária no continente africano, ganhando preciosas almas para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obra de missões é uma obra divina. Obra de missões é uma obra necessária. Obra de missões é uma obra de sacrifício, mas é uma obra urgente e é uma obra de milagres. Se Deus está tratando com você, tem muita gente que está nos 4 meses, faltam 4 meses ainda. Não, falta levantar os vossos olhos. O profeta disse, guarda, qual é a hora da noite? Qual é a hora da noite que nós estamos vivendo? Tem muita gente que não está entendendo o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Nós estamos numa noite trágica, numa noite espiritual terrível. Você precisa ter entendimento da hora que você está vivendo. Eu tive a coronavírus aqui em São José dos Campos. Minha esposa me internou. E lá no hospital eu escrevi alguma coisa. O que eu tenho que fazer antes de morrer? O que eu preciso fazer antes de morrer? É uma reflexão que todos nós precisamos ter. Amém, irmãos? Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Irmão, pega aquele material ali, rapidamente ali, irmão. Pega aquele livro ali, vou apresentar em nome de Jesus. Quem foi abençoado por Deus esta noite, irmão? Amém? Obrigado, irmão. Queria dizer, com permissão do pastor, eu escrevi esse livro, Os Mistérios do Apocalipse. O mistério do arrebatamento, o mistério da vaca vermelha, o mistério da ressurreição, o mistério do milênio, o mistério de Gog e Magog, o mistério do exército de 200 milhões de soldados. Lá na ilha de Patmos, eu estive lá, no retiro espiritual, os mistérios do Apocalipse, né? Outro livro, irmãos, que eu escrevi, Corpo, Alma e Espírito. Esse livro eu levei 4 anos escrevendo. Tudo, quase 300 páginas sobre o corpo, alma e espírito, né? É que você tem que entender a tricotomia. Como é que você encontra a harmonia entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Esse livro é muito importante também. E finalmente o último livro, A Cura da Alma. Este livro, irmãos, tem sido de muita bênção na vida de muita gente. Muitos psicólogos, médicos, terapeutas, né? Psicanalistas e pessoas têm este livro aqui. Muita gente ao redor do mundo tem sido curada. Porque, irmão, a alma é aquilo que você pensa. A alma é aquilo que você sente e a alma é aquilo que você quer. Com o seu corpo, você interage com o mundo, né? O corpo, você é um ser biológico. Com a sua alma, você é um ser psicológico que Deus fez. O que você pensa, o que você sente, o que você quer com a sua vontade. E com o seu espírito, você é um ser teológico. Você interage com Deus. Agora, uma das doenças que tem causado muito problema na alma, sabe qual que é? Depressão. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que hoje nós temos 240 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Um crente pode ficar deprimido? Pode. Depressão não é pecado. Depressão não é demônio. Depressão é uma doença. Depressão é uma alteração no sistema emocional. E o crente pode ficar? Moisés ficou deprimido. Depressão da liderança. A Bíblia diz que Elias ficou deprimido. Depressão do esgotamento ministerial. A Bíblia diz que Jó ficou deprimido, depressão da falência. A Bíblia disse que Noemi, né, Ruth e Orfa ficaram deprimidos, depressão do luto, perderam os 3 maridos. Jesus ficou deprimido, depressão da cruz. Depressão, quem é que não tem alguém deprimido na família? Quem é que você não passou por um processo de depressão? Deixa eu dizer o seguinte, depressão não é pecado, depressão não é doença, depressão é uma doença que pode ser tratada. E aqui neste livro você vai observar, tem mais de 20 passos bíblicos como você pode ficar curado da depressão. Como você pode ficar curado da depressão, irmão, né? Porque a depressão tem 3 estágios. Tem auto-isolamento. Quando uma pessoa fica deprimida, ela se auto-isola. Ela para tudo. Não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, para o ministério, para o trabalho, para tudo. Primeiro. Segundo estágio da depressão, autodepreciação. Eu não sirvo para nada. Nasci no lugar errado, meus pais estão errados, não tenho sorte no amor. Tudo está errado na minha vida, a pessoa se autodeprecia, se autodesqualifica. O terceiro estágio da depressão é o pior, a autodestruição. É melhor morrer do que viver. Santos Dumont se suicidou.
deprimido. Marilyn Monroe se suicidou, deprimido. Poderia citar muitos exemplos. Temos padres aí, né? Isso aí é notícia pública, que são deprimidos. Padres famosos no Brasil, deprimidos, autodestruição. Então, cura da alma. Este livro, além de depressão, fala de angústia, medo, estresse, ansiedade. Depressão está ligada ao passado, excesso de passado. Estresse está ligado ao presente, excesso de muita coisa. Você quer resolver tudo hoje. Ansiedade, excesso do futuro. Então este livro aqui é um livro que tem trazido muitas bênçãos para muitas pessoas. Quando terminar a reunião, eu e minha esposa vamos estar ali para atender os irmãos em nome de Jesus. Amém? Posso fazer um apelo, pastor? Glória a Deus. O pastor me autorizou. Queria saber se nesta noite tem aqui alguma pessoa que deseja ter um encontro com Deus. Ou algum irmão ou alguma irmã que você faz dizer para mim, pastor João Caetano, eu estou sentindo alguma coisa com a obra de missões. Eu queria fazer mais. Eu queria me envolver mais. O que eu tenho que fazer? Então eu queria orar por você nesta noite. Eu queria orar em seu favor. Se você quer ter um encontro com Deus, se você é um filho pródigo, uma filha pródiga, eu quero orar em seu favor. Pedir que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Vamos ficar de pé então a igreja agora em nome de Jesus. E nós vamos estar orando. Vamos estar clamando a Deus em seu favor. Se você quer uma oração especial, eu quero pedir que aí mesmo no seu lugar você levante a mão. Aí onde você está, se você quer uma oração, tem alguém que precisa de oração, representando alguém, levante a sua mão. Onde você está, né? E talvez você diga, amanhã eu tenho um encontro com o advogado, não sei o que vai acontecer. Amanhã eu tenho um encontro com o juiz, não sei o que vai acontecer. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, então nós queremos orar. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te orientar, Deus vai te ajudar. Se você quer ter um encontro com Deus, um retorno, uma reconciliação, fazer uma aliança com Deus, nós vamos orar. E Deus vai te abençoar de maneira poderosa e maravilhosa. Levante sua mão onde você está, se você quer oração. Quer oração, em nome de Jesus, nós vamos orar. Se você não quer oração, a escolha é sua. Mas se você quer uma oração, levante sua mão. Eu sei que há pessoas carentes aqui nesta noite. Muitos vão receber oração agora, vão chegar em casa, o milagre vai estar lá. Amanhã no seu trabalho você vai ver o milagre. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nesta noite eu tenho pregado a Tua palavra. Eis que a Tua palavra é a verdade. Eu te agradeço pela igreja de Caçapava, a noiva de Jesus. Esta igreja que ouviu o chamado de Deus. Esta igreja que obedeceu ao mandamento do Senhor, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aqui, Senhor, estão irmãos e irmãs com as suas mãos levantadas. Estão no altar da graça. Estão achando misericórdia, encontrando socorro, encontrando a oportunidade. Eu peço a vitória. Eu peço a vitória de Deus, o milagre de Deus para cada vida. Cada irmão, cada irmã, Senhor, seja na área espiritual, na área emocional, na área física, na área material, em qualquer plano da vida, que o Teu poder se manifeste. Entrega a vitória para o meu irmão, entrega a vitória para a minha irmã. Faça a obra, faça o milagre na vida de cada um, Senhor. Aqueles papéis que o advogado não resolve, abre a porta agora, traz uma solução, opera um milagre. Aquele dinheiro que está amarrado, aquele problema, Senhor, que não tem solução jurídica, Deus entra agora com providência. Dá vitória, meu irmão, dá vitória, minha irmã. Salva, cura, liberta, transforma, qualifica e prepara todo o Teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Diante de tantos relatos a respeito de missões, e aí quando olhei o texto que foi lido aqui para esta mensagem, logo no primeiro versículo, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-as nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que tanta coisa? Por que ir? Por que sofrer? Por que passar por essas necessidades? Por que tudo isso? O versículo 36 vai nos dar a resposta.
Está falando de Jesus. E vendo a multidão, não foi apenas compaixão, mas uma grande compaixão deles. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eu gostaria que você nos entendesse, que nós entendêssemos esse movimento missionário. Por que a necessidade de falar de Jesus? Por que essa ânsia por pregar a palavra de Deus? Por que precisamos fazer isso? Porque se o amor de Deus está em nós, nós somos levados a ter compaixão uns dos outros. E quando nós vemos pessoas que andam longe de Jesus, andando por caminhos errados, errôneos, que vão levar à morte eterna, nós temos a possibilidade de levar vida e vida com abundância a todos eles. E a gente precisa lembrar disso. Semana passada aqui eu estava falando, seja um missionário na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Semana passada eu disse isso aqui. Nós fizemos um curso de liderança avançada no Haggai, em Campinas, com a sua sede em Campinas. E dentre muitos testemunhos que nós ouvimos ali, e tantas coisas que aprendemos, eu quero só te dar uma dica. Uma determinada irmã, eu não lembro se era no Rio de Janeiro, acho que era no Rio de Janeiro, que ela se propôs, depois que teve aquele estudo ali no Haggai, ela era uma das ex-alunas do Haggai, e ela falou, olha, eu moro num lugar que tem muita gente, eu moro num prédio, as pessoas mal se falam, e como é que eu vou levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas? E ela teve uma ideia. Ela falou, eu moro de frente, ou muito perto aqui, de uma das estações do metrô. Eu vou fazer o seguinte, em determinada hora do dia, eu vou para lá com um caderninho e com a minha Bíblia, e eu vou pedir para aquelas pessoas, para qualquer uma daquelas pessoas, eu vou passar esse período, estando lá, pedindo para essas pessoas se eu posso orar por elas. E se elas me permitirem orar, eu vou também falar de Jesus. Eu não sei te precisar, porque eu não me lembro aqui quanto tempo fez ela fazendo, e ainda continua fazendo isso, e ela sozinha, sem ninguém ajudar. Ela tinha no caderninho dela a anotação de mais de 1.800 pessoas que ela tinha orado e tinha levado o Evangelho à vida deles. Uma coisa tão simples. Tão simples. Mas que exige uma disposição. Eu sou tocado por esse amor, e de maneira tal que ele não cabe só dentro de mim, eu preciso levar a outra pessoa. Eu preciso que esse algo tão maravilhoso, que é Jesus em nós, seja transmitido à vida de outras pessoas. Eu preciso ser tocado. É isso. Você também pode desenvolver uma obra missionária, talvez lá pertinho da sua casa. Olha o que foi dito aqui. Na minha rua, eu vou falar com cada um deles. Uma coisa simples. Eu cheguei agora, estou querendo conhecer vocês. Se vocês me permitirem, eu quero orar com vocês. Gente, são tantas coisas que nós podemos fazer e precisamos acordar. Precisamos nos dispor. Talvez esse seja um problema do nosso tempo, deste tempo. Às vezes a gente até sabe o que deve fazer, mas a gente não se dispõe, a gente não se lança, porque talvez cause incômodos pessoais. Talvez, apenas talvez, o Senhor trouxe João Caetano aqui para provocar-nos a pensar sobre levar esse Evangelho. E se você está aqui e ainda não aceitou esse Jesus, talvez esteja vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, de repente você se tornou apenas um amigo do Evangelho,
Mas eu quero te dizer que o Senhor te ama tanto, mas te ama tanto, aleluia, que tem levantado no decorrer da história homens e mulheres dispostos a levar esse evangelho para que chegasse até você hoje. Não se esqueça disso. Se disponha e esteja com Ele. Amém, queridos?